não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Ora, na vida real, tudo o que chega ao nosso conhecimento chega assim, acompanhado de uma montanha de acidentes que não tem nada a ver com a natureza do evento, do fato em particular, mas sem os quais ele não poderia acontecer. É isso? Este é o conhecimento real que nós temos das coisas. Por exemplo, agora vocês vieram a esta aula aqui. O lugar onde está sendo dada a aula tem alguma coisa a ver com o conteúdo dela? Nada. Eu poderia dar essa aula na rua, num auditório, qualquer outro lugar. Mas se você não sabe onde está sendo dada a aula, você não vai assistir. Então, também, que hora é a aula? O horário da aula tem algo a ver com o conteúdo dela? Também não tem. Mas se você chegar antes ou depois, você não assiste a aula. E assim por diante, você precisa de um meio de transporte. Por exemplo, você liga para a companhia de táxi, bom, não tem táxi. Há alguma relação entre este fato e a aula que está sendo dada? Também não tem nenhum. Tudo nós percebemos assim. Isto é que nós chamamos a realidade concreta. Concreta vem do cum crescere, quer dizer, coisas que crescem junto. Não tem nada a ver com a outra, mas crescem junto. Qual é o primeiro procedimento de qualquer ciência ao estudar o seu objeto? É separá-lo da acidentalidade. Para ele poder corresponder a um conceito unívoco. O que é um conceito unívoco? É um conceito que significa a mesma coisa para todos os estudiosos da área. Então isso quer dizer que as realidades da física, por exemplo, elas estão expressas em conceitos que são os mesmos para todos os físicos e separados de toda a acidentalidade. Ora, este conceito separado ele não existe. Ele não corresponde a uma realidade concreta. Ele corresponde só àqueles aspectos específicos que interessam àquela ciência e que só são conhecidos por abstração. Isso quer dizer que se nós não somos ensinados desde pequenos a perceber a realidade concreta e expressá-la, mas somos ensinados nas várias disciplinas científicas, nós estamos sendo ensinados para estudar só coisas que não existem, ou coisas que só existem desde o ponto de vista interessados de uma determinada ciência. No tempo de São Tomás de Aquino já sabia que as ciências têm 3 tipos de objetos. Primeiro tem o seu objeto material. Segundo, tem o que se chama seu objeto formal. O que é objeto formal? É o ângulo pelo qual você vai estudar esse objeto. Por exemplo, a zoologia pode estudar as vacas, mas não do ponto de vista da pecuária. A pecuária também vai estudar vacas, mas sob um ângulo completamente diferente. É isso? No entanto, existe alguma vaca que não tenha nada a ver com a pecuária ou nada a ver com a zoologia? Não, ela tem que ver com as duas ao mesmo tempo. Não é isso? Também, as condições de exercício da pecuária dependem da condição econômica de um país em determinado momento. Existe alguma conexão entre as regras práticas da pecuária e a economia nacional? Não tem conexão nenhuma. Mas a vaca, ela está, por assim dizer, no cruzamento desses vários fatores.
Então, quando você escolhe um desses ângulos, você diz, eu vou estudar as vacas, mas deste ângulo. Isso chama-se objeto formal. Mas além do objeto formal, existe uma outra divisão que os escolásticos distinguem entre objeto formal motivo e objeto formal terminativo. Objeto formal motivo é este, é o ângulo pelo qual você vai estudar. Mas tem uma outra coisa. Qual é a pergunta específica que você quer responder a respeito deste animal? Por exemplo, você pode estudar a anatomia do animal. Mas também você pode estudar a origem daquela espécie animal. Qual é exatamente a relação entre a anatomia dele agora e a origem? Nós não sabemos. Você pode conhecer a origem só pela anatomia ou a anatomia só pela origem? Não pode. Então é uma segunda escolha. E além de escolher o ângulo pelo qual você vai encarar o objeto, você tem que escolher qual é a pergunta final a que você quer responder. Ou seja, qual é a finalidade última do estudo que você está fazendo. Então, com isso, você vai separando o objeto da sua concretude e tornando-o amoldável a um estudo científico. Fazer isto é muito mais difícil do que você praticar qualquer ciência. Então, é muito bonito vocês estudarem, por exemplo, o conjunto de discussões que culminou na obra do Miguel Reales, que se chama Teoria Tridimensional do Direito, onde até então havia uma confusão enorme sobre o que é exatamente o direito. Então, se você disser, olha, o direito estuda a justiça. Mas, bom, a palavra justiça quer dizer duas coisas. Primeiro, quer dizer todo o aparato judiciário, os juízes, os tribunais, advogados, os códigos, etc, etc. E, por outro lado, você quer dizer o conceito do bem e do mal. Uma coisa pode ser deduzida da outra, a outra da uma. Não. Então, por outro lado, a justiça se exerce dentro de um campo social determinado, que é aquele no qual está o autor do crime, a vítima, o advogado, o juiz, etc, etc, não outro. Não é a mesma coisa você julgar um crime na Zâmbia e em Nova York. Então, tem um lado sociológico da coisa. E esses vários aspectos do fenômeno jurídico eram enormemente confusos. Se você pegar, por exemplo, toda a obra do Hans Kelsen, Hans Kelsen diz o seguinte, olha, a justiça não tem nada a ver com o bem e o mal e com a noção do justo e do injusto que você tem em moral. Ele é apenas um sistema de leis, uma lógica normativa, mas que começa com uma premissa qualquer que pode ser totalmente arbitrária, vai funcionar do mesmo jeito. E então, se alegar o contrário, não, peraí, uma justiça que não leva em conta o bem e o mal, que não leva o conceito do moralmente justo, não é justiça de maneira alguma. Então, do ponto de vista do Kelsen, seria a mesma coisa você estudar, sei lá, a Constituição americana, ou a Constituição da União Soviética ou da Alemanha nazista, seria a mesma coisa. São sistemas, e são sistemas normativos, e todos eles têm, quer dizer, uma premissa fundamental. Então, do ponto de vista formal, seria a mesma coisa. E outros, então, defendiam o aspecto sociológico do direito. Quer dizer, o direito é o efeito, a criação de um determinado estado de coisas em tal ou qual sociedade. É ter esse lado sociológico também. Então havia essas três correntes, quer dizer, você vai estudar o direito como norma, como Kelsen, você vai estudar o direito como um fato sociológico, ou você vai estudar o direito como um valor, princípio do justo e do injusto, etc, etc. E foi o Miguel Reales que conseguiu articular esses três. Ele disse, olha, peraí, você não discutir, mas o direito é definido justamente pela fusão inseparável desses três aspectos. E com isso ele realmente matou o problema, até agora pelo menos. Né? É muito interessante acompanhar essas discussões para você ver que o campo de uma ciência não aparece pronto. Ele depende de uma série de procedimentos abstrativos que você vai separando o que ele é, do que ele não é, e daquilo que é contíguo, que está associado, e assim por diante. A física é a mesma coisa. Então, por exemplo, se você pegar a física de Newton, tudo que Newton fez, de que nós conhecemos,
pelo livro Princípio Matemático da Filosofia Natural, é uma física teológica. Aquilo é parte de um argumento teológico que Newton estava desenvolvendo. Então, para ele, a física era um aspecto da teologia. Ora, nas gerações seguintes já não se aceita mais isso. Né? Então, o que fizeram? Apagaram os outros livros do Newton e ficaram só com este. Então, durante 300 anos, se entendeu errado a física de Newton, porque não era isso que ele estava querendo dizer. Ele não estava fazendo física no sentido atual da palavra física. Ele estava fazendo física no sentido do tempo dele, né? Que era uma parte da teologia. Né? O Newton tinha umas ideias religiosas muito estranhas. Ele era um cristão, mas ele era contra a trindade. Ele acreditava em uma espécie de unidade absoluta, tipo islâmico, né? Uma espécie de islamismo cristão. E tudo que ele fez foi para argumentar em favor disto. Isso quer dizer que se você entende esta parte fora do contexto teológico do Newton, você não está entendendo direito, mas é só esta parte que foi aproveitada pelas gerações seguintes de cientistas. Né? Então, o que eles estão estudando não é o Newton que interessa a eles, é o Newton abstrato. Né? Então, no processo de formação de qualquer ciência, você tem essa série de operações abstrativas que vão criando um objeto cientificamente estudável. E esse objeto cientificamente estudável não é um objeto da experiência real e concreta. Ora, apesar de Kant e apesar de todo o positivismo, nós todos continuamos vivendo no mundo das realidades concretas. Tudo que chega a nós chega entremesclado de aspectos acidentais que não tem nada a ver com a essência do fenômeno, a essência do objeto, mas sem os quais ele não poderia existir. E nós cada vez mais somos convidados a esquecer isto e focar a nossa atenção só naqueles objetos já formalizados para o estudo de determinada ciência. O que acontece com isso? Nós simplesmente saímos da realidade e vivemos no mundo do conceito científico. Isso é um desastre? Claro que é. Porque você nunca mais vai ter uma realidade pelo qual você possa testar os seus conhecimentos. Você só pode testar no sentido do teste científico, mas o teste científico também não se refere a objetos reais, mas a objetos recortados, especialmente recortados para teste em laboratório. Ora, a ciência funciona assim e não há outra maneira de funcionar. Isso não é uma crítica à ciência, é assim que se faz mesmo e não tem outro jeito. Tá certo? E ela, às vezes, nos dá alguma certeza sobre algum objeto recortado para as necessidades dela, não sobre o objeto considerado em geral. Daí os camaradas inventam um negócio que é a interdisciplinaridade. Eles percebem que eles estão indo muito no mundo abstrato. Então, nós vamos cruzar os resultados. Não adianta, porque você, cruzando diferentes recortes abstrativos, você não vai obter uma realidade concreta. A realidade concreta não pode estar no fim do estudo científico, mas tem que estar na origem dele. E pergunto eu, alguém foi ensinado, alguém no mundo, algum cientista, foi ensinado à medida que ele vai recortando o objeto da sua ciência, ele volta a referi-lo à realidade concreta inicial, para que ele não se perca nas abstrações? Não. Ninguém é ensinado a fazer isso. Essa disciplina simplesmente não existe. Essa seria uma das tarefas fundamentais da filosofia. Mas acontece que a filosofia também tentou virar uma ciência. Existem dois tipos de filosofia científica. Existe a filosofia marxista, que já tem todo o domínio imagina ter todo o domínio do trajeto completo da existência humana e a sua finalidade, e que tudo pode deduzir do quê? Dessa finalidade. A finalidade será o quê? O paraíso dos proletários. Então esta é a culminação da humanidade. Eles até dizem que isso é o fim da história. A história termina ali, e na verdade é o começo da história verdadeiramente humana. São termos do próprio Karl Marx. Né? Então, tudo pode ser julgado em função disto. Você pode até disto tirar conclusões até para as ciências físicas, como a famosa genética de Lysenko. Tem uma genética marxista, que não funcionava, mas enquadrava bem dentro dessa visão global. E, por outro lado, você tem a visão positivista, que é a síndrome do piu-piu organizado.
Então, se você perguntar, alguém foi treinado para perceber a realidade, expressá-la e discuti-la? Ninguém. Uns são treinados para se enquadrar dentro do projeto socialista final. Outros são treinados para se enquadrar dentro do consenso científico, o qual, por definição, é provisório. Então significa que a noção de realidade sumiu e, portanto, a noção de inteligência também sumiu, sendo substituído por duas coisas. No mundo marxista, pela sua ortodoxia, isso é, pela sua fidelidade ao projeto global. E no mundo ocidental, pela sua fidelidade e sua obediência ao consenso científico, que, repito, na verdade não existe. Ele existe apenas para uso popular. É claro que quanto mais o ensino da ciência se aprimora, mais esses problemas aparecem. Quer dizer, o cientista um dia acaba percebendo que ele não sabe do que ele está falando. E entre os praticantes da física quântica, acho que hoje em dia todos eles sabem que não sabem do que estão falando. Nós sabemos fazer esse experimento, sabemos medir para onde vai a partícula, etc, etc. Mas nós não sabemos do que estamos falando. Porque simplesmente não existe mais o que. Né? Existe só a descrição de fenômenos. E fenômenos é o quê? Aparências. Então, ele pode continuar praticando isso o resto da vida, e se praticar direitinho vai ser tido como um grande cientista, mas no fundo ele sabe que não sabe do que está falando. Então, essa dupla corrente de filosofias que dominam a mente contemporânea, sob todos os aspectos, elas foram feitas para neutralizar a inteligência humana. Uma vai te submeter, vamos dizer, aos mandados do partido, que é o que é um bando de intelectuais, e outra se submete ao consenso dos cientistas, que é o que? Outro bando de intelectuais. Então, tudo fica reduzido à obediência. E a adequação do sujeito a esse estado de coisas passa a ser a medida da sua inteligência. Quer dizer que se ele obedece os planos do partido direitinho e consegue fazer aquilo funcionar, ele é um grande homem. Né? Se ele não consegue ou não quer, bom, ou ele é um idiota, ou ele é um traidor, é um infiltrado burguês, coisa assim. E do outro lado, se você tenta escapar do formalismo científico, tá certo? E dizer algo da realidade concreta, vamos dizer, não, isso aí é poesia, é sonho, ou é fanatismo, sei lá o que, é fundamentalismo, qualquer coisa assim. Então isso quer dizer, tudo foi montado para instituir a obediência, não a inteligência. Daí aparecem umas pessoas dizendo, então você tem que ensinar as pessoas a ter o pensamento crítico. Mas nós sabemos de onde veio a expressão, ela veio da tradição marxista. Você vai fazer o pensamento crítico do quê? Da ideologia capitalista. Ademais, se você pegar todas as teorias que estão rodando por aí e fizer a crítica de uma por uma, você conheceu algo da realidade concreta? Ainda não. Você está apenas dentro do processo dialético da discussão de cada uma dessas ciências. Você ainda está dentro do mundo do formalismo. Então, é claro que não é o pensamento crítico que vai nos libertar disso aí. Quem percebeu direito o que precisava fazer foi Edmund Husserl, quando ele disse, nós temos de voltar às coisas. O que quer dizer as coisas? As coisas são as coisas que nos aparecem na realidade. Então, nós temos que começar a descrever a experiência tal como ela aparece. Se ele conseguiu ou não fazer isso é outro problema. Eu acho que não conseguiu. Eu acho que ele foi, no fim, terminou no formalismo também. Mas a ideia era muito boa. E é ela que deve nos inspirar aqui. Então, é isto que eu desejo. Diga. Professor, com a internet ficando cada vez mais presente, de uma certa forma, todas essas contradições não ficam mais aparentes e geram essa confusão política que a gente tem hoje, essa polarização, porque as pessoas começam a perceber essa distância entre a realidade e esse totalitarismo aí dos intelectuais? Sim, mas pelo volume de informações, você cria um outro negócio, que é psicose informática. Quer dizer, você tem um bombardeio de informações que ultrapassa infinitamente a sua capacidade de organizá-las. Tá certo? Então, você vai chegar a um ponto em que dá um fenômeno que alguns estudiosos chamam de snapping. Quer dizer, snapping é aquele barulho que
um estalo em que arrebenta, como um elástico que arrebenta. Puxou demais, arrebenta. Daí o sujeito fica mais ou menos num estado de estupor, que é de incerteza total. Tem muita gente assim hoje. Não são capazes de tirar conclusão de absolutamente nada. Por quê? Foram infectados pela psicose informática. Não sei se você viu uma palestra do Obama, que era para ser só para o presidente lá do MIT e veio a público, que ele falou que ele acha que o problema hoje é que tem várias realidades, por exemplo, tem a realidade do New York Times, a realidade da Fox News, e que a China resolve isso de uma maneira simples, que é, o partido diz o que tem que ser e todo mundo obedece, mas que ele acha que a gente não deveria viver num mundo assim. Mas ele mesmo coloca, né? Quer dizer, a busca da autoridade é uma busca de alívio, evidentemente. O que você faz? Você transfere o problema para alguém que, segundo você, sabe mais do que você. Então você não precisa pensar mais no assunto. Então, é uma busca de alívio, tá certo? De segurança. Mas isso resolve o problema? Não, isso agrava o problema formidavelmente. É? Quer dizer, onde o partido estiver errado, todo mundo vai errar junto. E isso, note bem, isso é uma exceção, não, isso é a regra. A única coisa que deu certo no comunismo, a única, foi o plano do Stalin da Segunda Guerra. Que as coisas se passaram exatamente como ele tinha previsto, com exceção, ele não previu a invasão da Rússia pela Alemanha. Ele pensava que a Rússia que invadia a Alemanha. Mas ele conseguiu dar a volta por cima, ele conseguiu readaptar o plano e chegou onde queria. Ele não dominou a Europa inteira, mas dominou metade. Pô, está reclamando? Né? Então, quer dizer, é um bom exemplo para dizer, o nosso tipo de estudo aqui. A melhor coisa é você estudar. Vamos estudar alguém que fez alguma coisa e deu certo. Você fez um plano, executou o plano e chegou ao resultado que queria. Isso não quer dizer que ele vai controlar inteiramente o resultado, mas em linhas gerais, vai. Um filósofo chamado Alain, que ele também pensava a mesma coisa nesse ponto, e ele botava os alunos para estudar a campanha que os americanos fizeram para eliminar a febre amarela em Cuba. Foi um negócio excepcionalmente bem sucedido. Ele pegava, esse aqui é um modelo de como se faz as coisas. Né? Ora, uma campanha para eliminar a febre amarela é baseada no quê? Na existência de uma vacina? Fala, não, tem a fabricação da vacina, tem os fatores sociais, fatores econômicos, etc. Como é que você vai articular tudo isso? Então, a ação real é sempre a articulação de linhas de força acidentais. Está entendendo? Então, por exemplo, vamos supor numa guerra. No último ano da Primeira Guerra Mundial, os alemães decidiram fazer um ataque frontal final. Reunir uma força monstruosa, muito superior à do adversário. Tá certo? E fazia anos que a guerra estava ali estática. Eles não conseguiam, ficavam numa fronteira, uma trincheira aqui, outra trincheira ali, ninguém conseguia avançar. Falaram, não, tem que romper essa porcaria, vamos lá derrubar tudo de uma vez. E eles fizeram, só que lá pelas tantas faltou comida. Então, eu digo, o que a comida tem a ver, né, com a atividade bélica? Você pode deduzir uma coisa da outra, a outra da uma? Por o serviço de intendência que vai fornecer a comida toda, o funcionamento dele depende da eficácia bélica do exército que está no fronte? Não. É um fator extra. Está entendendo? Então, a verdadeira inteligência você vê em operação nessas horas, onde, quer dizer, os escolares, no tempo dos escolares, chamavam isso de raciocínio de conveniência. Conveniência no sentido de vir junto, coisas que convergem. Então seria o convergência ou o concreto. Algumas pessoas têm uma genialidade excepcional nisso aí. Se você estudar a vida de Napoleão Bonaparte, todo o segredo dele é isso, ele conseguia juntar coisas que não tem nada a ver para produzir um resultado. Na verdade, isto é a definição da técnica. O que uma ciência faz? Uma ciência separa determinados aspectos da realidade para ver se descobre um princípio comum que explique todos ao mesmo tempo. Tá certo? O que faz uma técnica? Ela pega fatores e linhas de força absolutamente inconexas, que uma não tem nada a ver com a outra, e uma não pode ser deduzida da outra, e junta todas para produzir um resultado. É por isso que é uma burrice dizer que os grandes resultados da tecnologia são efeitos do progresso científico. Não são. O progresso científico pode entrar ali como um dos elementos.
Né? Mas, por exemplo, o exemplo que eu dou, os computadores se baseiam no código binário. Eu falo, muito bem, mas eles dependem da fabricação de plástico. Né? E o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Agora, se você não juntar o código binário num negócio feito de plástico, você não consegue. Né? Então, você está operando na base de uma fusão de fatores que nada tem de científico. A base de toda tecnologia é isso aí. Não existe nenhuma tecnologia que seja baseada num princípio científico único. Toda ajuda princípios científicos, regras práticas que não têm fundamento científico nenhum, tá certo? E uma boa utilização das ocasiões. Não é isso? E esse raciocínio de conveniência, este é o raciocínio mais alto que existe para um ser humano fazer. Porque o conhecimento científico, o conhecimento pragmático, o conhecimento habitual, os valores, etc., tudo converge para a produção de um resultado desejado. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí.
apoie nosso canal, seja membro.